Fala pessoal, muito boa tarde, seja bem-vindo, boa tarde, boa noite, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Dona Cruz. Eu me chamo Thaís e hoje a gente vai falar sobre o fracionamento da CNO. Sabemos que a CNO, que substituiu a SEI, ela é obrigatória hoje para obras e reformas de alta movimentação ali de ambiente, né? Mas quando a gente tem que abrir uma CNO, a gente fica muito na dúvida de quem que abre, como que a gente vai abrir isso, se eu tenho diversas torres, se eu tenho que abrir várias CNOs para cada torre, como que funciona isso, né? E quando isso é aplicado. Então eu vou explicar para vocês os conceitos de CNO, quando deve ser fracionada ou não, e aí vai ficar muito mais claro aí para vocês, tá bom? Fica até o final do vídeo. Então vamos falar sobre o fracionamento de CNO, mas primeiramente eu gostaria de rapidamente pedir para que você curtisse esse vídeo e, se possível, se inscrevesse aí no nosso canal, para que o YouTube entregue esse conhecimento de valor para muitas e mais pessoas, né? Então nos ajude com esse pequeno curtir, né? Com esse pequeno ato, por gentileza. Então começamos esse assunto entendendo de fato o que é a CNO. É o Cadastro Nacional de Obra. A Receita Federal abriu esse cadastro para que a gente escrevesse a obra com o intuito de ser um banco de dados. Então nessa CNO terá ali os dados do projeto, endereço do projeto, metragem. Então é um banco de dados para a obra, inclusive de quem é o responsável pela contratação e execução de todo o processo de obra. A CNO é muito importante, pois com ela é que você vai dar início à regularização do seu imóvel para chegar até a averbação do imóvel, né? Eu costumo dar um exemplo de que você compra um terreno, você faz uma construção e aí você ao final precisa informar ao cartório de que não é mais um terreno e agora é uma casa com tantas metragens, tanta área livre, enfim. A CNO ela te ajuda a contar essa história para o cartório lá no final. Então começa no início da obra, junta informação, regularizou, tirou a CND, apresenta no cartório para averbar, lembrando que a averbação é o que vai descrever na matrícula do seu imóvel o que aconteceu e vai te liberar aí um IPTU atualizado. Esse caso da averbação é muito importante, principalmente para construtoras e que estão construindo aí prédios onde tem que pegar esse único terreno, que era um IPTU somente, e transformar ele em diversos IPTUs conforme as unidades que foram construídas, né? Então esse processo é de extrema importância. É importante também que a gente faça uma definição do que é obra, porque em alguns casos a CNO ela é dispensada de ser aberta, né? Como uma reforma de pequena área, que não vai mexer tanto com o estrutural de pequeno valor, enfim, alguns são os itens, algumas reformas e alguns itens são dispensadas de abertura de CNO, mas vou ler aqui quais são os itens que a lei cita e aí tem uma definição também e uma outra instrução normativa. Então essa instrução normativa que estou lendo para vocês é a 2144 de 2023 e ela define como obra toda aquela que é uma construção, uma demolição, uma reforma, ampliação ou benfeitoria que esteja agregado ao solo, tá? E aí na instrução normativa 2110 de 2022, ela traz no seu anexo 4 tudo que é definido como obra. Então é muito importante ter esse entendimento para que você tenha certeza de quando ou não é obrigatório abrir a CNO, tá? Lembrando que se caso você descubra que precisa abrir uma CNO ao final da obra, você já está descumprindo um artigo de lei onde determina que a CNO deve ser aberta 30 dias após o início de obra, tá? Então tem que ficar atento,
veja lá as definições nessas duas instruções normativas que coloquei aqui, para que você tenha plena certeza de que você está totalmente regular. Lembrando que a CNO, para abrir a CNO é gratuito, então você não paga nenhuma taxa por isso, né? Você informa lá os dados e, claro, para regularizar isso daí, a Receita Federal pede um valor de mão de obra, mas você só precisa alocar a mão de obra que você contratou para aquela execução de serviço, que aí o valor final ele é deduzido por essa mão de obra que você já alocou na CNO, tá combinado? Bom, já entendemos o que é a CNO, já entendemos a definição de obra, quando é necessário abrir a CNO, e agora vamos entender quando eu tenho ou não que fracionar uma CNO. Quando eu tenho que abrir uma CNO só? Na instrução normativa, define-se que a CNO deve ser aberta por projeto aprovado. Então, no mais comum, né, em 90, digamos que acho que até 95% dos casos, a CNO ela vai ser aberta por um projeto. Então, eu vou lá, aprovo o projeto na prefeitura. Com esse projeto, eu vou ter os dados para colocar ali na minha CNO, que é o banco de dados da obra, né? Então, para um projeto aprovado, eu tenho a abertura de uma CNO. Ué, Thaís, então quando é que eu fraciono isso, né? Essa mesma instrução normativa determina que o fracionamento ele vai ocorrer em alguns itens. E eu vou ler esses itens, que é para ficar bem claro de como a lei determina para vocês e vou explicá-los também de uma forma mais simples, tá? Então, no artigo 8 da Instrução Normativa 2144 de 2023, ela fala sobre as opções, né, quando que deve ser ou não fracionado a abertura da CNO. Lembrando que, só um parênteses aqui rapidinho, quando a gente fala de fracionamento da CNO, vamos entender que se a CNO é o banco de dados da minha obra, significa que eu vou pegar parte desta obra e vou emitir uma CNO para cada parte. E aí, ao final, a CNO tem que dar o valor total do projeto, né? Porque, caso contrário, as informações que eu vou transferir para minha averbação estarão incompletas. Então, como exemplo, podemos dizer o seguinte: em uma construção do Minha Casa Minha Vida, onde eu tenho um fracionamento ali por benefício de lei, não estou falando que é obrigatório, mas estou dando apenas um exemplo. Estou dando um exemplo mais simples para ver como ficaria, mas vamos pensar o seguinte: nesse projeto iremos construir 3 torres do Minha Casa Minha Vida. Então decidimos que será parcelada, fracionada essa CNO, porque eu vou contratar uma construtora para construir cada torre do meu projeto. Então, quanto que representa essa uma torre de metragem? Então é essa metragem que eu vou subir na minha CNO, empresa 1. Empresa 2 vai abrir a outra CNO com a sua metragem, e a empresa 3 também vai abrir uma outra CNO com outra metragem, tá? Então o fracionamento ele tem que dar a soma total, porque lá no final da minha escritura eu preciso que conste as 3 torres, né, com todas as metragens ali, com todos os detalhamentos de quantas unidades, nome do empreendimento e tudo mais, tá bom? Voltando aqui para a lista da instrução normativa de quando a gente tem que fracionar a CNO, esse artigo 8 da Instrução Normativa 2144 temos vários e vários itens, mas eu anotei apenas 2 aqui que eu julguei mais importante para vocês e que deve ser o mais corriqueiro no dia a dia aí, tá? Então, o primeiro item é o contrato com órgão público que tenha licitação, gente. Então, você que faz obra pública, que participou ali de uma licitação, muito provavelmente haverá o fracionamento da sua CNO, porque você vai ser responsável apenas por parte desse processo, né? Lembrando que o órgão público, apesar de ser o dono da obra, ele jamais vai emitir uma CNO, e por mais que você faça ali uma empreitada parcial, você vai ser o responsável por abrir essa CNO e regularizar junto ao órgão, tá? Então, o segundo item seria a construção de casas germinadas em terrenos diferentes, em terrenos com proprietários diferentes. Vamos imaginar, então, que temos um terreno grudadinho aqui, um no outro,
Só que esse terreno é meu e esse terreno aí é de vocês, tá? Só que vamos aproveitar o máximo para essa construção, porque o nosso terreno é pequeno, e vamos germinar uma das paredes, ou seja, a sua parede será minha e a minha parede será a sua, né? Teremos uma parede só ali dentre os terrenos. Então, como é feito isso? É feito o fracionamento da CNO, onde cada um vai relacionar a sua obra ali em partes. Tá bom? Então cada dono de cada terreno vai ter que fracionar a abertura dessa CNO, porque vai ter uma parede que ela vai ser meio para cá, meio para cá. Como que faz isso, né? Como que determina isso? E o fracionamento ajuda nesse sentido, tá bom? Depois dá uma olhada nesse termo de lei, nessa instrução normativa, nesse artigo 8, para que você veja lá os diversos casos, para ver se no seu caso encaixa aí alguma outra informação que esteja com o benefício de fracionar a CNO, tá bom? Então, por fim, galera, devemos entender que a CNO ela é aberta por projeto, salvo em casos do artigo 8 da Instrução Normativa 2144, onde alguns projetos podem ser fracionados, né, dentre eles a obra pública, e também devemos analisar que a CNO é o início de todo o processo regulatório. Então, a CNO é que dá o passo inicial aí para você começar a regularizar o seu imóvel de forma eficaz, combinado? Não esquece de curtir esse vídeo aí, esse é o conhecimento de hoje e até a próxima. Tchau!